Jardim Colonial. É só ligar 99922-5357. Telefone WhatsApp ou pelo fixo 3387-7976. Peda Filtros, distribuindo qualidade. Grupo BSL Facilities, terceirizando serviços que mais te dão dor de cabeça. Asseio e conservação de ambientes, limpeza em caixas d'água, jardinagem, motorista, hidráulica, elétrica, entre outros. Profissionais treinados e capacitados. Contrato em terceirização de serviços para a sua empresa. Grupo BSL Facilities, facilitando sua vida e deixando você se preocupar com o que realmente importa, seu tempo e sua família. Entre em contato e agende já o seu orçamento pelo telefone e WhatsApp 67 99170 8130. Grupo BSL Facilities, priorizamos serviços, valorizamos pessoas. Junte-se a nós e faça parte da luta pela valorização dos profissionais da área da Seguridade Social. O Sintes, de Mato Grosso do Sul, está aqui para oferecer proteção de direitos, formação política e representação democrática. Através do sindicato, os profissionais têm acesso e assessoria jurídica e acolhimento em casos de saúde do trabalhador. Associe-se hoje mesmo e faça a diferença na sua carreira. Sintes, de Mato Grosso do Sul. Esta é a sua ZYT 607, canal 292, Rádio Nova Atalaia 106.3, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, a mais ouvida da região. Nova Atalaia 106. Fique bem informado. Acesse nova106news.com. A notícia na dose certa. Bom dia, com alegria. Nova 106 FM. Estamos de volta com a melhor programação do seu rádio. Nova 106 FM. Nova 106 FM. Informa a hora certa. 7h27. Fique bem informado. Acesse nova106news.com. A notícia na dose certa. Bom dia, Campo Grande, bom dia, Mato Grosso do Sul, bom dia, Brasil, boa tarde, Londres, boa noite, Tóquio. Você está sintonizado na ZYT 607, canal 262, frequência 106,3. Estamos transmitindo dos estúdios da Nova 106 FM, a Rua Ponta Porão 73, Vila Palmira, Grande Santo Amaro, Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Bom dia, Geraldo. Seja bem-vindo a 106. Bom dia, Mariano. Bom dia, Mariana. Bom dia. Agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês e desejar um ótimo e excelente dia a todos os ouvintes da Rádio 106.3. O Geraldo é formado em Ciências Econômicas, pós-graduado em Políticas e Gestão de Segurança Pública, graduado em Vigilância e Segurança Patrimonial, ele é conselheiro fiscal da CACEMES, diretor financeiro da FESERP, Federação dos Servidores Estaduais e Municipais do Mato Grosso do Sul, é filiado ao PSB e presidente do núcleo sindical do PSB em Mato Grosso do Sul. Mas antes de falar de todo seu currículo, você nasceu na Bahia. Nasci na Bahia, Pindaí, Bahia. Pindaí? Pindaí, Bahia. Sou baiano de nascença, mas vim para Mato Grosso do Sul bem novo, acho que 3 ou 4 anos, morei 17 anos em Angélica e estou com 30 anos em Campo Grande. Ah, você passou toda a sua adolescência em Angélica? Sim, meus familiares, ainda tem familiares em Angélica, familiares, amigos em Angélica, sempre vou lá. É? Sim. Cidade simpática, faz tempo que eu não passo por lá, mas tenho alguns amigos em Angélica. Mas você estudou, começou seu ensino fundamental em Angélica? Escola pública? Sim, escola José Fragelli. Primeiro eu fiz de primeira a quarta série lá no São João, na escolinha rural. Até para as pessoas entenderem, mas que a vida da gente não é fácil. Claro. Quando eu terminei a 8ª série, eu tinha que fazer eu fiz contabilidade, que antigamente era contabilidade e magistério. Né? Para mim fazer contabilidade, a gente trabalhava no sítio, trabalhava na roça, né? Era muito sofrido, a gente trabalhava o dia todo. Como que a gente ia para estudar? A gente andava 40 minutos a pé
até um determinado ponto onde nós pegávamos um ônibus, quando tinha esse ônibus, e quando não tinha um ônibus, vinha uma caçamba daquela, carregou terra o dia inteiro, ainda cheio de terra dentro, né? Naquela época, e aí a gente pegava esse ônibus, essa caçamba, passava pegando as pessoas de toda a região rural, era mais ou menos 1 hora e 20 para chegar na cidade. Tinha vezes que a gente chegava da roça em cima da hora, estava tomando banho, já estava passando o ônibus, ou a gente tinha que estar no local, às vezes nem jantava, a gente ia jantar 11 horas da noite quando chegava... Da volta da escola. Da volta da escola. Muitas vezes, naquela época, fazia muito frio, e você vinha naquela caçamba, naquele frio, voltando da escola 10h30 da noite, nós vínhamos todo mundo abraçado um ao outro, né? E às vezes chegava com o cabelo com gelo. Oh, que situação. Que situação. Às vezes as pessoas, hoje eu vejo hoje a facilidade de você ter escola estadual. Isso até serve para o jovem de hoje, né? Escola estadual dentro da própria vila, dentro do próprio bairro. E às vezes você vê as pessoas com dificuldade de estudar, né? Mas eu sou muito grato a isso. E o material escolar, né? Hoje, não sei se é 100% dos municípios no Brasil, mas o material escolar é dado, o uniforme é dado. Né? Na época, a gente tinha que estudar com o caderno do ano passado, livro do irmão mais velho, quando tinha acesso, né? Era tudo muito mais difícil, com certeza. Era uma grande dificuldade, né? Assim, mas você vê que, por mais difícil que era, a desistência da escola era menos do que hoje. Acho que nossos pais eram mais severos que nós. Ah, sim. Eles cobravam muito. O meu pai e a minha mãe eram analfabetos, né? Mas eles sempre cobravam para os filhos estudar. Eu não sei como uma pessoa que não teve um segmento assim, mas foram as pessoas que sempre cobraram para os filhos estudar. Da nossa família, nós somos 10 irmãos, o único formado sou eu, mas até o ensino médio quase todos chegaram. Mas a minha mãe também era semi-analfabeta, mas ela cobrava muito que a gente estudasse. Mas, assim, não era aquela coisa de formar, de ter um curso superior. Ela queria que a gente aprendesse a ler e escrever, porque ela mal sabia assinar o nome, né? Lia com muita dificuldade. Então, para ela, a educação era saber ler e escrever. Não era a profissão, não era a questão de ter um bom emprego. Para ela, o homem tinha que trabalhar e ganhar dinheiro, ser o provedor da casa. Mas ela insistia. Quando a gente era pequena, ela não perdia uma reunião dos pais. Ela frequentava todas. Ela não permitia que a gente faltasse aula. Minha mãe era bastante dura nesse aspecto também. Minha avó me levava na escola todo dia. Eles eram bem rígidos mesmo. E até uma história engraçada que a minha mãe, a finada minha mãe, ela aprendeu a escrever o nome bem idosa, né? Quando eu aprendi a ler, escrever normal, eu vou até citar um nome aqui que, se você lembra da política, tinha aqueles cadernos políticos, do Rashid, Rashid, ele distribuía muito. Eu ensinei ela a escrever num caderninho daquele, eu pegava, colocava a caneta, pegava a mão dela, mas ela conseguiu aprender a escrever o nome, depois de velha, mas conseguiu. Que bom, que legal. Isso é importante, né? O filho alfabetizando a mãe. É uma coisa muito bonita isso, Geraldo. Parabéns. Mas, Geraldo, aí você formou em contabilidade lá em Angélica? Sim. Tinha trabalho para isso lá? Tinha mercado para quem formava em contabilidade? Você chegou a trabalhar lá como contador ou não? Não cheguei a trabalhar porque assim que eu terminei o ensino médio lá, eu já vim para Campo Grande. Não cheguei a trabalhar lá. Já veio para a capital? Vim para a capital. Mas aqui na capital também eu não trabalhei na área de contabilidade. Eu sou formado em contabilidade e economia, também não atuo na área de economia. Eu me formei, sou de formação, faço alguns trabalhos, cálculo, algumas coisas assim que eles precisam, mas não sou voltado especificamente para essa área. Não exerce? Não. Até quando eu me formei em 2006, o professor Sérgio Basto, vocês chegam a conhecer o professor Sérgio Basto, tinha um escritório que ele fazia trabalho de econômico, estatístico, aqueles projetos de viabilidade econômica para a empresa, para financiamento do Banco Brasil e tal. Ele chegou até me convidar na época para trabalhar no escritório dele, mas eu não fui porque eu já era servidor, tinha outras atribuições, então eu preferi ficar com a minha
atribuição do servidor. Fazer outras atividades paralelas, mas esporádicas e não como de profissão mesmo. Uhum. Você é servidor público como agente de segurança patrimonial, é isso? Sim, eu fui servidor público da educação de 2000 a 2002. Eu era assistente administrativo na escola Arlindo Sampaio Jorge, trabalhei. E maio de 2002 eu entrei como agente patrimonial. E você é da primeira turma de agente patrimonial? Primeira turma. Eu fiz o concurso, eu fui da segunda chamada, da terceira chamada, mas da primeira turma. Da primeira turma. É o governo Zeca, né? Governo Zeca, do PT. Foi naquele período, esse concurso de agente de segurança patrimonial foi estabelecido pelo governo Zeca. Eu quero mandar um abraço, se ele estiver ouvindo o governo Zeca, dona Gilda. Para substituir empresa privada. Por exemplo, as escolas, naquele período, a segurança era feita pela Luger e pelos policiais. Tinha muito policial que não fazia o seu trabalho de policial e que ficava fazendo a segurança da escola. Então o Zeca optou por retirar um pouco a empresa privada, não sei se pelo preço, pelo valor, e retirar os policiais dessas escolas e dos órgãos públicos para poder fazer o trabalho na rua. Aí ele criou esse concurso de agente patrimonial em 2001, foi feito em 2001. Aí em novembro de 2001, 17 de novembro de 2001, foi chamado uma primeira turma. Fevereiro de 2002 foi chamado uma segunda turma. Em maio de 2002 ele chamou uma terceira turma, porque em julho ele fez um segundo concurso, que aí já expandiu para o interior. Eu me lembro desse debate muito, muito vagamente, mas foi a questão dos policiais era que tinha uma demanda, uma cobrança muito grande da polícia estar desviado de função, que a função do policial era fazer ronda ostensiva e não ser guarda de escola. O primeiro debate era esse. E o segundo, que o custo da iniciativa privada para fazer esse negócio era muito alto. E o salário, tem um debate que não foi público, mas o salário do guarda patrimonial da privada era muito pequeno e o custo para o Estado era grande. Porque tinha que pagar serviço da empresa, parará, a intermediação da mão de obra ficava mais caro, e aí o estudo de viabilidade econômica foi que era melhor ter o agente patrimonial do Estado, que ficaria muito mais barato, e liberava a polícia para a sua função. Mais ou menos foi isso que convenceu o Zeca de criar essa categoria na época para fazer isso. Então você desde 2002 você faz trabalha como agente patrimonial? Desde 2002 eu trabalho como agente patrimonial. Inclusive eu fui presidente do sindicato, entre presidente e tesoureiro do sindicato, 18 anos. E nesses 18 anos que eu fui presidente, Mariana, eu nunca pedi mandato classista. Eu trabalhava de dia no sindicato e fazia meu plantão. Nunca pedi um mês de mandato classista. Sério? Sim. Mas você fez isso por opção própria? Opção própria. O sindicato tinha direito? O sindicato tinha direito a pedir mandato classista. Né? O sindicato tinha direito a pedir mandato classista, só que eu optava por fazer os dois, porque eu conciliava bem o meu trabalho noturno com o trabalho diurno no sindicato. Então isso é interessante. 18 anos você foi dirigente sindical dos agentes patrimoniais? Fui. Desses 18 anos eu fui 12 anos presidente e 6 anos diretor financeiro. E das lutas que teve na direção, tem alguma que vale a pena lembrar, alguma conquista? Porque eu lembro que a consolidação, uma coisa é fazer o concurso, outra coisa é você assumir, outra coisa é consolidar a profissão, né? Isso que teve debate na época a pressão da iniciativa privada para recuperar esse filão novamente foi muito grande. Então tem o período da consolidação da categoria. Quando nós entramos na segurança patrimonial, nós fizemos concurso público, mas éramos regidos pela CLT. Em 2005, aí o Estado viu que essa questão da CLT ela trazia muita problemática para o servidor. Aí em 2005, o Zeca do PT, e acho que na época me parece que o Ronaldo Franco era o secretário de administração, que era gestão na época, me parece. E aí eles publicou uma lei fazendo a transposição de regime, que o servidor poderia optar, né? Aí nós optamos, então nós temos essa divisão. A partir que nós passamos a ser estatutário,
foi discutido o plano de carga e carreira. Eu acho que uma das coisas mais importantes que nós temos hoje, por mais que ele seja um pouco falho, porque foi feito bem lá atrás, é o plano de carga e carreira nosso. Porque nós entramos em 2002, 2005, final de 2005, nós já tínhamos um plano de carga e carreira. Você tem carreira hoje no estado de 20 anos aí, que não tem plano de carga e carreira. Inclusive, nós estamos discutindo agora, o sindicato já está discutindo. Eu venho acompanhando isso, porque eu estou trabalhando lá no estado também, agora ajudando a fazer a parte administrativa, operacional da segurança patrimonial. A gente está discutindo uma mudança na lei, já uma mudança de reestruturação, está sendo discutida a partir de outubro, agora eu acredito que já começa a se fazer essa efetivação. Mas, assim, a luta ela sempre teve, porque o servidor nunca para. O serviço público, discussão, direito, deveres, condição de trabalho, melhores uniforme. Sempre a gente tem que estar discutindo isso com o governo. Questão salarial, nós começamos a trabalhar. Hoje, se você vê a questão salarial nossa, quando nós entramos, ao longo do tempo, por mais que o Estado muitas vezes não dá aquilo que a gente quer, ou muitas vezes, devido à situação do Estado, deixa-se defasar. Porque hoje, se você analisar o salário dos agentes de segurança patrimonial, a gente tem aí uma defasagem em torno de aproximadamente 30%, né? Ficou uns anos aí que o Estado não estava tendo condições financeiras, limite prudencial, tinha que muitas vezes atender o piso dos professores, porque é uma lei, e aí os outros servidores acabam ficando um pouco, então a gente acumulou essa perda. Mas hoje, nós da segurança patrimonial temos um salário hoje até razoavelmente. Trabalhamos muito, porque a carga horária do agente patrimonial hoje, as pessoas falam, mas os agentes patrimoniais ganham mais ou menos hoje. Mas se a minha carga horária e a carga horária dos nossos servidores é 180 horas mensais. Mas tem meses que nós fazemos 240. Isso dá quantas horas por semana? Você chega aí 180 dividido por 4. Dá 40 horas por semana. 45 horas. 44, 45. Uhum. Mas aí a gente faz os plantões. Por quê? Porque a segurança patrimonial, ela é considerada um serviço essencial. Chega aos feriados, sábado, domingo, nós temos que fazer 24 horas. Na escala tem 12 horas, mas tem que fazer 24. Por quê? Porque geralmente a segurança patrimonial tem uma importância fundamental nos órgãos públicos no período que não tem servidores. Aí você pega, por exemplo, feriado agora de outubro. Nós vamos ter só para ter exemplo, dia 11, 12, aí sexta-feira é ponto facultativo, sábado, domingo, 5 dias. Todo servidor saiu, vai viajar. Vai para chácara. Vai para chácara, vai para o sítio, vai viajar. A segurança patrimonial, não. Eles vão fazer um plantão de 24 no dia 11, de 24 no dia 12, 24 no dia 13, 24 no dia 14, 24 no dia 15. Isso acaba dando um plantão de 24 por 24. 24 por 24. Mas aí, como você, nessa escala é 12 por 36, desses 24, o Estado te paga 12 plantão e 12 escala. Que é onde a gente também consegue uma remuneração maior devido a esses plantões que a gente faz. Olha, ganha bem. Não, mas a gente trabalha muito também. Né? E a responsabilidade é grande, né? A responsabilidade é grande. A guarda patrimonial não é armada. Não, é segurança preventiva. Nunca tivemos, assim, maiores problemas por trabalhar desarmado. Um outro caso muito... Mas, assim, de caso grave, nunca tivemos. Não é a regra, tem as exceções, às vezes. Mas muito pouco. É? Muito pouco. Graças a Deus, né? Graças a Deus, graças à vida de todos. São 7 horas e 44 minutos na cidade de Moreno. Estamos conversando com Geraldo Celestino de Carvalho, Segurança Patrimonial. Há 22 anos, presidente do sindicato. Você é conselheiro da CACEMES, Geraldo? Sim, eu... Acompanha de perto? Acompanho, eu sou conselheiro fiscal da CACEMES. Eu e mais outros colegas, nós acompanhamos a vida financeira da CACEMES toda. Nós acompanhamos, nós conselheiro fiscal temos a responsabilidade de acompanhar toda a vida financeira da CACEMES e a vida financeira de todos os hospitais.
A gente faz um trabalho aqui, inclusive ontem mesmo, quero mandar um abraço para os nossos colegas conselheiros, para o nosso presidente Xavier, que é lá da Polícia Civil também, e para todos os conselheiros. A gente faz análise de todos os papeladas, documento contábil, e faz fiscalização em todos os hospitais, Dourado, Ponta Porã, Três Lagoas, Coxim, Corumbá, Paranaíba, Três Lagoas, inclusive agora, dia 20, agora, não me lembro a data, agora não me recordo a data, mas agora eu tô indo para fazer o hospital de Três Lagoas e Paranaíba. Mas já tem outros colegas que estão indo fazer Corumbá, Aquidauana, Corumbá, Coxim, Ponta Porã, Dourado. Esse trabalho é remunerado ou é voluntário? Não, a gente recebe um jeton por esse trabalho. Não é remunerado, salariado, não tem salário. Mas o conselheiro, ele tem um jeton... Por cada fiscalização feita? Não, é um mensal. Fiscalização, assim, porque, por exemplo, às vezes nós do Conselho Fiscal temos uma reunião, 2 reuniões por mês. Só que essas 2 reuniões, como a CACEM cresceu muito, a gente não consegue ver toda a documentação. Por mais que hoje está tudo mais informatizado e tal, a gente faz 4, 5 reuniões. Às vezes a gente viaja para esses hospitais e a gente passa 2, 3 dias lá para ver toda a documentação, para ver as obras. Quantos hospitais a CACEMS tem hoje? Hoje tem um em Coxinho, Aquidauana, Corumbá, Ponta Porã, Naviraí, Nova Andradina, Três Lagoas e Paranaíba. 9 hospitais. É uma rede grande. E você não falou Campo Grande. Campo Grande também. Tem 10, Grande, então. 10. É uma rede hospitalar, provavelmente é a maior rede hospitalar do estado. Sim. E hoje, eu quero mandar um abraço aqui também, se estiver nos ouvindo, para o presidente Ricardo Ayashi, que, né, faz um excelente trabalho frente à CACEMS, é o nosso líder, e que tem conduzido com muita competência. Está sendo feito um investimento hoje em Dourados, e provavelmente está agendada para a inauguração dia 27, da reforma do Hospital de Dourado, Mariano, que para atender a região, o Hospital de Dourado vai ficar maior do que o do Campo Grande. O Dourados, então, vai estar sendo agraciado com uma unidade hospitalar. A gente já tinha, ela foi a primeira unidade hospitalar que nós conseguimos, foi Dourados. E aí, mas agora a gente fez uma ampliação, que com a ampliação que vai ser inaugurada agora, que está programada, se tudo der certo e terminar a obra para 27 de outubro, o Hospital de Dourados vai ficar maior. Olha o tamanho do hospital que nós temos em Campo Grande, é a referência. O Hospital de Dourados vai ficar maior do que o de Campo Grande. Vamos falar de um assunto meio espinhoso. E esses negócios do déficit da CACEMS, que teve que recorrer ao governo para ajuda, essa coisa. Você é conselheiro fiscal. O que aconteceu? A pandemia consumiu, investiu, foi um investimento fora de controle? Qual é essa situação real? Mariano, isso é uma coisa muito simples que fizeram muita polêmica e quis fazer uma desestabilização da bela administração da CACEMS e do belo plano da CACEMS, levando para o lado político, né? Assim, as pessoas optaram por esse lado político sem primeiro se aprofundar nas questões pontuais e nas questões legais para poder tomar uma determinada decisão. Tipo assim, eu vou lá, jogo, ou na imprensa, posso vir aqui na imprensa jogar, ventilar, depois... Mas eu posso... Depois a gente vê o que acontece. Eu posso passar para você o seguinte, a CACEMS sempre foi bem administrada. Quando começou a pandemia, nós administrávamos a CACEMS, aqui eu quero enaltecer também, além do Ricardo, o conselho de administração, os colegas nossos, que nós temos 2 conselhos, o conselho de administração que faz a administração e o conselho fiscal que faz a fiscalização, e tem os diretores também que tem um trabalho, e os colaboradores da CACEMS também, né, os funcionários, os trabalhadores da CACEMS, que são quem nos
enaltece também, né? E aí o que acontece? Quando começou a pandemia, nós tínhamos um superávit significativo. Aproximadamente 160 milhões a gente tinha de reserva. Só que quando começou a pandemia e começou a procura, e muita procura, e você vendo pessoas doentes, claro que o Ricardo reuniu todos os conselhos e falou, olha, e nós do conselho de administração, geralmente toda decisão que o Ricardo toma, ele reúne o conselho de administração, os dois conselhos, para a gente tirar parâmetro de que fazer. E na época foi o seguinte, o que nós conselheiros falamos, Ricardo, a gente não pode deixar morrer pessoas. A gente tem que salvar a vida. Gasta o que tiver, faz o que for possível, salva a vida e lá na frente, porque é o normal, né? Lá na frente a gente vê o que faz. E para você ter noção, com todas as estruturas desses hospitais, que nós tínhamos que fazer hospital de base, contratar mais enfermeiro, contratar mais médico para poder dar conta, porque a demanda era grande demais. Na pandemia além dos 160 que nós tínhamos de reserva, foi gasto 290. Quer dizer, nós tínhamos 160, então nós ficamos com um déficit de 130 milhões. Né? Aí que entra a questão do déficit da CACEMS, que foi falado que eles não explicaram como funciona. E aí a pandemia passou. Nós achávamos que, passando a pandemia, a coisa voltaria como era antes, nós começávamos a pagar esse déficit e logo a gente cobria esse déficit. Só que, nesse período, esse período pós-pandemia, os gastos não diminuíram muito. Por quê? Porque, além de você ter as consequências da pandemia, no período da pandemia, os consultas, cirurgia, essas mais simples, acumulou, porque você atendia emergência. E aí, quando passou a pandemia, a procura foi praticamente triplicou do que era antes, no atendimento normal. Uhum. E isso se triplicou o atendimento, triplica o gasto. Então, não foi aquilo que eu esperava. Então, chegou a esse déficit. Aí, com relação a esse déficit, nós reunimos e falamos, olha, nós temos que tomar uma decisão, fizemos isso tudo trabalhado dentro de dado estatístico, de dado de levantamento. Nós temos que tomar uma decisão, por quê? Porque nós estamos com déficit. E aí chegou um período, Mariano, que nós estávamos pagando os fornecedores e o fluxo de caixa estava sobrando um déficit de fluxo de caixa, que foi acumulando, né? Arrecadação com gasto. Então, e aí nós tivemos que tomar essas medidas, que foi onde nós achamos melhor não aumentar o percentual, porque se você aumenta o percentual, o que aconteceria? Os altos salários automaticamente paga mais do que o menos, porque o percentual é o mesmo. Só que se você aumenta daquele que ganha um alto salário, ele começa a pagar um valor muito alto, que daqui a pouco a CACEM não serve. Aí eles acabam saindo. Nós tínhamos que tomar uma medida para não retirar esse pessoal do plano. Porque geralmente esse pessoal é o que dá mais estabilidade ao plano, porque é compensativo quem ganha mais ajudar quem ganha menos. Uhum. É tipo um cooperativismo. E aí nós optamos por essa taxa de que era 45, veio para 35. E fomos até o governo, esse dinheiro que o governo repassou para a CACEMS, o governo doou dinheiro para a CACEMS, o governo doou dinheiro público, como se prega aí, mas não é bem assim. Esse dinheiro, 60 milhões que ele vai repassar para a CACEMS, é em compensação ao gasto que a CACEMS teve no período da pandemia, que nós ajudamos. O governo entendeu que se não fossem os hospitais da CACEMS, o Estado tinha passado dificuldade com questão da pandemia. Então, o governo sensibilizou com aquilo. Vê quantas mil pessoas a CACEMS não vacinou no pátio dela. Verdade. Quantos do SUS não atendeu ali para não deixar morrer, que o governo não tinha espaço público?
Então o governo sensibilizou e falou, não, Ricardo, a gente vai ajudar porque na hora que a gente precisou, você estava lá. Então, esse dinheiro é compensativo, ele não está dando dinheiro para a CACEM, ele está repondo um dinheiro que a CACEM gastou no período da pandemia, que o Estado entendeu que foi útil naquele momento e que o Estado, que salvou também muitas vidas que o Estado poderia não ter salvo por não ter como adequar, e aí ele está repassando esses 60 milhões para compensar. Esses 60 milhões... nós vamos receber agora, nós vamos quitar todos esse passivo. Nós temos aí em torno de aproximadamente 49 milhões de passivos. Nós vamos pegar 60 milhões do Estado. O Ricardo, até conversamos ontem na reunião do Conselho, ele está negociando com os credores para a gente tentar pagar isso à vista para ter um desconto. De repente a gente paga e ainda sobra um dinheiro. Mas nós vamos pagar esse passivo. Pagando esse passivo, a gente amortiza toda a dívida. Esses R$35 que vai ser pago, que vai dar em torno de 6, 7 milhões a mais, cobre o passivo que estava tendo. Então, a gente, com a arrecadação que nós arrecadamos hoje dos servidores do Estado, e pagando esse passivo que a gente tem, e arrecadando mais esses 35, 7 milhões, a gente volta à normalidade. Não vai ter dívida nenhuma a mais. E é isso que nós estamos trabalhando. E a CACEMS vai fazendo todo esse trabalho, nós vamos chegar, e eu tenho o maior prazer de estar junto com o Dr. Ricardo, chegar na Assembleia Legislativa, para os deputados que nos apoiaram muito, que nós agradecemos, os deputados que nos apoiaram, chegar nos deputados e mostrar a prestação, dizer aqui, ó, com os 60 milhões do governo, com os 35, a CACEMS voltou ao normal, vamos trabalhar com tranquilidade, e aí nós vamos começar a quitar dívida de empréstimo, por exemplo, o Hospital de Campo Grande. Nós fizemos empréstimo para fazer o Hospital de Campo Grande, porque você não tem dinheiro para fazer um prédio daquele. A gente FCO. Eu acho que a partir do ano que vem a gente termina de pagar. Já fica. Já? Então, mas já sobra mais dinheiro para nós. Dourados. Outros empréstimos que nós temos de FCO para fazer investimento, reforma. A gente começa a pagar, começa a entrar dinheiro, e aí a gente começa a voltar à normalidade e trabalhar para que daqui 1 ano, daqui 2 anos, nós começamos a ter outro superávit para caso necessite. Vamos esperar que não necessite, né? Como necessitou. Mas geralmente essas externalidades, elas sempre... Outra questão que eu quero esclarecer aqui para os ouvintes da CACEMS relacionada à prefeitura. Essas prefeituras, hoje nós temos convênio com várias prefeituras. A CACEMS atende o plano. O servidor da prefeitura paga um percentual e o prefeito paga outro. E o que foi cogitado agora nessa polêmica, mas é que essas prefeituras... Mariano, as prefeituras, elas dão lucro. Não lucro, que a CACEMS não pode ser lucro. Mas do que a prefeitura paga e do que a prefeitura gasta, sobra mensalmente aí, em torno de 8 a 10 milhões para que a CACEMS invista no seu servidor. Então, é uma alternativa que nós temos. Por exemplo, você chega lá em Dourado com uma estrutura dessa. Você já tem a estrutura para servir, para atender, a mesma estrutura que você atende o servidor estadual, você já tem ela pronta para atender o municipal. Então, você não tem um gasto de montar outra estrutura para atender os funcionários de Dourados. Então, aquilo que a Prefeitura de Dourado, que o servidor da Prefeitura de Dourado paga para a CACEMS, você já tendo essa estrutura para atender eles, você vai ter geralmente sempre um superávit para poder investir. Tem um capital de giro maior. Sim, para poder um fluxo de caixa muito maior. Então, as prefeituras é sempre bem-vinda. 7h58. PSB, você está acompanhando o Paulo Duarte nessa nova missão. Vou falar especificamente de Campo Grande, porque o estado é muito grande. Como é que fica o PSB? O que tem de discussão, além da chapa de vereadores, o rumo para a prefeitura? Tem algum debate sobre isso? Olha, o PSB, o Paulo Duarte assumiu o PSB e eu estou lá junto com ele, com a Kelly. A gente está fortalecendo e crescendo o PSB para 2024 a gente chegar forte. Trabalhamos e
para que o PSB tenha candidato. Nós temos aí o Carlão, que é o vereador, presidente da Câmara, presidente do PSB municipal, que é uma figura política hoje em Campo Grande, principalmente por ser comunitário, bastante querido e tem uma popularidade, né? Trabalhamos no sentido do PSB possa ter candidato próprio, até porque para eleger uma chapa de vereador boa, você tendo candidatura própria ajuda muito mais, né? Você que foi presidente do partido, que conhece muito mais do que a gente, assim, que é o nosso professor, sabe muito melhor do que eu. Mas, se não houver possibilidade de a gente ter candidatura própria e tiver que seguir com um aliado, fazer aliança, ou, de repente, até a possibilidade de indicar um vice em uma chapa forte, né? A gente trabalha com essa possibilidade. Mas o que a gente trabalha também, Mariana, é para fazer uma boa chapa de vereadores, né? Nós temos aí nós estamos trabalhando todos esses núcleos, né? Porque você sabe que o partido ele é de vários núcleos, o núcleo sindical, o LGBT, o núcleo das mulheres, o núcleo da juventude, vários. Então a gente está trabalhando no sentido de ter candidatura para fazer uma boa chapa de vereador. Para isso, eu acredito agora, acho que já está acertado na janela, o Tabosa vem para o PSB, talvez até para ser o presidente do PSB municipal no lugar do Carlão. E nós já vamos ter um vereador que é da ala sindical, né? No meu núcleo sindical, nós temos figura dentro do PSB hoje que dá para montar uma candidatura. Nós queremos eleger, além do Tabosa na área sindical, pelo menos mais outros. Hoje nós temos aí filiado ao PSB, para você ter noção, aqui em Campo Grande, na área sindical. Nós temos, lá do Simpol, tem o Alexandre e o Jean Carlos, que foi presidente e atual presidente. Nós temos o Demetrio da Transporte Coletivo. Nós temos o William, que se colocou candidato, que nós filiamos ele agora, que é o presidente da Federação do Transporte. Nós estamos agora buscando o Celso, conversando com o Celso lá dos Vigilantes, para trazer ele para cá também, né? Dourado, nós filiamos o sindicato do pessoal lá de Dourados também. Então a gente está fazendo um grupo de sindicalistas para ver se a gente faz pelo menos 2 vereadores. Manter o Tabosa, que é da área sindical, e tentar eleger mais um, né? Estamos fazendo essa costura. Claro, os outros núcleos também vai ter essa candidatura dele, porque a gente tem que construir uma base e uma chapa forte, porque senão você não consegue o quantitativo para poder eleger 2 ou 3 vereadores. Mas a gente está trabalhando para fazer uma chapa de vereadores boa e fazer uma disputa boa em Campo Grande, seja com candidatura própria ou seja com os aliados. Preparado para a guerra. Exatamente, tem que estar, não tem jeito, tem que preparar o terreno. 8h03 na cidade de Morena, conversamos aqui com Geraldo Celestino de Carvalho. Geraldo, quero abrir os microfones para suas despedidas, se tiver alguma coisa que você queira comentar, fique à vontade, mas já antecipando os nossos agradecimentos pela sua visita e nos colocando à disposição, sempre que tiver uma notícia do PSB, do partido ou do sindicato de alguma coisa, é só entrar em contato que a gente está à disposição. Mariana, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui conversando com vocês, a oportunidade de fazer esse esclarecimento. Inclusive, esse esclarecimento da CACEMS é muito importante a gente ter feito aqui, e muitas vezes as pessoas tomam decisão, tomam lado sem saber exatamente o que está sendo feito, o que está sendo colocado, né? Quero aqui mandar um abraço para minha esposa, que vai estar fazendo aniversário sábado, dia 30. Opa, pode nos convidar, churrasco a gente vai. Aniversário dia 30, mandar um abraço para minha esposa, Clara, que é o meu Porto Seguro, né? A gente nunca pode esquecer, né? E aos meus colegas, amigos, agentes patrimoniais que foi divulgado e que estão ouvindo também, quero mandar um abraço, desejar um bom dia a todos,
né? E mais uma vez agradecer pela oportunidade e pelo belo programa que vocês fazem aqui e desejar um ótimo dia a todos os ouvintes de vocês. Obrigado. 8h04. A gente volta amanhã com quem, Mariana? Amanhã é o João Biolchi, mágico e comediante. Opa, amanhã teremos mágica. Eu quero ver ele me botar de cabeça para baixo e cair R$10 do meu bolso. Eu quero ver ele fazer dinheiro também. Se ele conseguir fazer sair do meu bolso 10, ele é mágico. Olha, eu já vi mágico tirar dinheiro das pessoas, colocar dinheiro na carteira das pessoas, não vi não. Não, se ele tirar. Bem, tirar também eu duvido que ele tire algum. Se tirar vai ser muita mágica mesmo. Vai. 8h05. Obrigado, gente. Até amanhã. Fiquem com Deus, porque conosco ele vai. Amanhã é sexta-feira. Obrigado, gente. Até amanhã. Fique ligado. Daqui a pouco a gente volta com mais músicas aqui na Nova 106 FM.